eu acho que fomos bem além, né? Eu escrevi esse livro lá em 2017, uma preocupação que tive na época por conta de algumas afirmações de outros professores até, que tinham acompanhado mais de perto a Operação Mãos Limpas na Itália, que aconteceu no início dos anos 90, dando conta de que ela teria resultado em nada, teria sido um grande fracasso e tal. E eu quis entender por que ela foi um grande fracasso, né? Porque se de fato foi, queria fazer uma contribuição acadêmica a tudo aquilo que estava sendo visto e estava em curso ainda no Brasil, ainda de maneira bastante potente naquela ocasião. E me surpreendi com as similitudes que existem entre as duas operações, em que pese uma distância de 25 anos no tempo uma em relação à outra, países com culturas diferentes, enfim, situações de momento diferentes, mas eu me surpreendi com o grau de detalhamento de equivalência, porque elas são muito parecidas em praticamente tudo. Desde onde vinha o dinheiro, tanto na Itália quanto no Brasil, o dinheiro provinha muito da petrolífera italiana, que era a Eni, Nacional de Hidrocarbonetos, e aqui vinha da Petrobras, em parte. Vinha também de superfaturamento de obras públicas. Coincidentemente, a Itália sediou a Copa do Mundo de 1990, e aí o superfaturamento dos estádios da italianos, quando nós tivemos aqui também em 2014, né? Então, a origem do dinheiro era basicamente a mesma e o destino do dinheiro era também igual, distribuição para os partidos políticos fazerem caixa 2 e enriquecimento pessoal dos políticos, tanto na Itália quanto aqui. A forma de investigação na Itália foi parecida com a forma de investigação aqui, ele iniciou com um caso menor e acabou ganhando corpo com a delação premiada, que foi feita lá na Itália e tanto aqui também no Brasil, e aí gera um efeito dominó, né, porque vão se abrindo, se abre a caixa de Pandora, né, as coisas vêm à tona de forma acelerada, porque aí um corre para querer fazer a delação na frente do outro. Então a forma de investigação foi muito parecida, as reações, as teses dos advogados também muito parecidas, né, diziam que as delações eram obtidas mediante tortura psicológica. As reações da classe política na Itália e no Brasil foram muito parecidas, nas frases, inclusive. Criminalização da política, essa frase estava lá na década de 90, lá na política italiana, a mesma que se usa aqui no Brasil, né? De que havia uma tentativa de golpe do poder judiciário em relação à política. Então, todas as frases, se você pegar uma manifestação, se eu tivesse tempo de achar e ler para os senhores, uma carta que o ex-ministro italiano escreveu quando estava no exílio, porque acabou fugindo para não ser preso. Se eu lesse a carta e não dissesse que era dele, e perguntasse quem é que escreveu essa carta, seguramente diriam, não, foram os políticos brasileiros aqui, em resposta a tudo aquilo que foi feito na Lava Jato. Porque o texto é exatamente o mesmo, é impressionante. E a reação da classe política na Itália foi de esvaziamento das respostas punitivas, que no primeiro momento chegaram a 95% de condenação em primeiro grau na Itália, mas que depois acabou sendo tudo esvaziado, porque o parlamento italiano criou-se um vácuo político. O Silvio Berlusconi, que era vendido como alguém de fora do sistema, assume o poder, guardadas as proporções do que aconteceu com o Bolsonaro aqui, que em pese ele fosse um político de carreira, vendeu-se como alguém, um estranho, né, a tudo aquilo. E o Berlusconi assume o poder e passa a tomar medidas legislativas para esvaziar a resposta punitiva, e de fato isso acaba gerando um absoluto esvaziamento da punição pelo parlamento italiano. Não foi numa única atacada, foram várias leizinhas que foram sendo alteradas, diminuíram prazos de prescrição, então se o Estado tinha 15 anos para apurar, caiu para 7 anos e meio, muita coisa prescreveu, criaram regras de entrave probatório, dizendo que era necessário literalmente ter um carimbo, quando a prova vinha da Suíça, e sem o carimbo não valia, então tinha que colher de novo a prova, e como demorava, gerou prescrição, eles descriminalizaram condutas, enfim, veio uma reação muito forte do parlamento. No Brasil, a reação veio do parlamento, leis que diminuíram a potência punitiva do Estado nas práticas de questões que envolvem dinheiro público, como foi a alteração da lei de improbidade administrativa, por exemplo, que esvaziou uma potência punitiva que nós tínhamos no que diz respeito à improbidade administrativa, a lei de abuso de autoridade, houve algumas tentativas de anistia meio assim constrangidas, que até refluíram no primeiro momento. Então o parlamento reagiu, mas a reação não veio só do parlamento. Curiosamente, no Brasil, ela veio com uma conjunção de interesses que alcançou outros poderes da República, como o próprio poder executivo, com o desmantelamento da força-tarefa, com a nomeação do Procurador-Geral da República, que não integrava a lista tríplice e que teve como atuação decisiva
pôr um fim na força-tarefa da Lava Jato, e isso esvazia a possibilidade da investigação ser conduzida de forma mais consistente, porque uma coisa é você ter membros do Ministério Público destacados para fazer só aquilo, outra coisa é você jogar aquilo num balaio com 1000 outras investigações simultâneas e você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, você não tem mão de obra suficiente para dar conta da demanda. Então veio pelo Executivo, veio também pelo Judiciário, nas mudanças de interpretação jurisprudencial, que vão coincidir com o momento em que houve aquela delação gigantesca da Odebrecht em 2016. Ali acho que foi o começo do fim da Lava Jato, porque a partir dali começa a haver uma mudança de aceno da jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, que acaba reinterpretando algumas questões com aplicação retroativa, seja no que diz respeito à execução da pena em segundo grau de jurisdição, que foi uma decisão tomada em 2016, antes da delação da Odebrecht, que depois é revertida em 2019, porque o ministro Gilmar Mendes, que antes votou a favor da execução em segundo grau, depois ele muda de opinião, né, e acaba revertendo o cenário de interpretação, e principalmente daquela decisão que interpretou que a competência não seria da Justiça Federal, e seria da Justiça Eleitoral. Havia uma interpretação em 2014, quando começa a Lava Jato, dizendo que a regra de atração de foro para a Justiça Eleitoral não se aplicava, porque essa era uma regra que está no Código de Processo Penal e no Código Eleitoral. Tem regras similares nos dois diplomas. E elas são regras infraconstitucionais, ao passo que a competência da Justiça Federal está na Constituição Federal. Então havia uma interpretação do STJ que dizia: não aplica a regra de atração de foro. Por isso começou na Justiça Federal comum. Anos depois eles resolveram dizer: não, mudamos de opinião, achamos que tem que ser na Justiça Eleitoral, e aí anula tudo e remete para lá. Essa mudança jurisprudencial ela contribuiu bastante para o esvaziamento também. Fechou.